bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor, e você partilhando a fé da igreja, a palavra de Deus, alimento substancial, alimento forte para a nossa alma, para a nossa mente e coração. Bem-vindo à nossa partilha de hoje. Estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz. Tudo certo, Laura? Tudo caminhando nesse tempo da Páscoa? Amém! Esse tempo forte, lindo! Beleza, estamos de volta. E num tempo tão especial, né? Um tempo em que a igreja se alegra, a criação se alegra, tudo se alegra, né? Pela ressurreição de Jesus, que invadiu a nossa vida, a nossa história, com aquilo que vem do céu, com a vida de Deus. E, bom, se Jesus trouxe para nós a vida de Deus, esse viver segundo Deus, isso significa que ele trouxe a nós aquele que é o Senhor que dá a vida. Ele soprou em nós o seu Espírito, o seu fôlego de vida, o Espírito Santo, que é o grande dom, o grande fruto da Páscoa de Jesus. Algumas pessoas dizem assim, o tempo pascal termina com a festa de Pentecostes. Eu não gosto, porque fim de festa não é uma coisa legal, né? Então dizer que o tempo pascal termina com a festa de Pentecostes, dá a impressão que Pentecostes é um fim de festa, quando na verdade tem outra maneira de falar, né? O tempo pascal se completa em Pentecostes, o tempo pascal coroado, chega à sua plenitude em Pentecostes, né? Então nós colhemos em Pentecostes aquilo que foi plantado com o suor de Jesus na cruz, aquilo que foi regado pelo Pai na celebração da Páscoa, na vitória de Jesus sobre a morte, e que agora pode ser colhido com doçura na nossa vida pela habitação do Espírito Santo em nós. Então, Lara, eu acho que seria legal a gente aproveitar essa metade para lá do tempo pascal e a gente conversar sobre a pessoa e o trabalho do Espírito Santo em nós. Se existe algo que a gente deve buscar, né, mais do que tudo, como cristãos, é viver segundo o Espírito Santo, viver em concordância com o Espírito Santo, viver impulsionados pelo Espírito Santo, receber e ser conduzidos pelo Espírito Santo. Isso deve ser um alvo assim, central na vida de um cristão, e é preciso que a gente lembre dessas coisas, porque afinal nossa vida tira a gente do centro, empurra a gente para um monte de coisas periféricas. Voltemos ao centro, que é sermos cheios do Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus nos ensina, como o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, pode ser? Ai, amei, Padre Antônio, porque nosso amado Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas com tudo isso, mesmo com renovação carismática, com mais de 50 anos, a impressão que eu tenho como mulher católica, Padre Antônio, é que ele é deixado de lado, que ele não é lembrado, e que a gente ora o Pai Nosso, a gente ama Jesus, mas eu sinto que a gente precisa amar o Espírito Santo. Amar de todo o coração. Para amá-lo, eu preciso buscá-lo, invocá-lo, conhecê-lo. E eu vejo assim que a gente corre o risco, né? Porque se a gente não fala do Espírito Santo, a gente vai falar do quê como católico, como cristão? Não, tem cada um no seu lugar, como é que diz a música? Cada um no seu quadrado. Mas, sem dúvida alguma, é importante, porque senão, como é que você vai conduzir a sua vida, solteira, casada, com 80 anos, com 20 anos, se não for pelo Espírito Santo? Foi essa pessoa maravilhosa que a gente recebeu no dia do nosso batismo, naquele dia que o sacerdote falou aquelas palavras sagradas. Meu Deus! Laura, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia eu recebi o céu se abriu, eu creio, Padre Antônio, como se abriu no batismo de Jesus. Eu recebi o Espírito Santo, ele está comigo para sempre, mas eu preciso, a cada dia, e várias vezes por dia, no mesmo dia,
me invocá-lo, voltar a ele, não apenas no início do dia, no início da oração, no início de alguma tarefa, de alguma coisa muito difícil, mas contar com ele. Que maravilha você poder contar com o Espírito Santo. E eu sinto mesmo, Padre Antônio, que o Espírito Santo espera isso. É como se ele ficasse assim, Laura, esperando que eu o invoque, aguardando, bem educado como ele é, ele fica aguardando que eu possa chamá-lo, que eu possa invocá-lo. Para aí sim, bom, então tudo bem. Você me chamou, vamos trabalhar juntos então. Muita coisa aí no que você falou. Vamos com calma. Peraí, deixa eu me organizar aqui, senão... Perdão, Padre Antônio. Eu fiquei entusiasmada, eu fiz um discurso. Vamos lá. Bom, primeiro, aceito a premissa de que, para muitos, o Espírito Santo é, como se falava antigamente, né, um grande desconhecido. Um teólogo, uma vez, usou essa expressão, né? Ele é o grande desconhecido. E muitas coisas aconteceram na igreja para que ele deixe de ser desconhecido pelos católicos, né? O Concílio Vaticano II nos lembrou tanto que a igreja vive por essa sua alma, como dizia Santo Tomás de Aquino, que é o Espírito Santo. Assim como um corpo sem alma é um cadáver, né? A igreja sem o trabalho incessante do Espírito Santo é um corpo morto. Ela vive porque esse fôlego divino a penetra por inteiro, da cabeça aos pés, né? Depois, a renovação carismática ajudou muito. Do Papa João XXIII. Quando iniciou o concílio, né, pedindo um novo Pentecostes. Pois isso tudo é fruto, talvez, dessa oração, né? A renovação carismática ajudou muito nisso, né? As pessoas deixaram de imaginar o Espírito Santo como alguém que a gente vê de longe e começaram a compreender que ele é alguém dentro que quer se manifestar para fora. Portanto, alguém dentro que quer transparecer, né, a sua presença. Tivemos pessoas que ajudaram nisso, né? Lembrando que há alguns dias atrás o Papa aprovou o milagre que foi realizado por intercessão da Beata Helena Guerra, né? Que foi chamada apóstola do Espírito Santo, né? E que ajudou a igreja no finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX, a ter uma perspectiva importante sobre o trabalho do Espírito Santo em nós. Não apenas uma devoção ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade lá, de quem eu sou devoto, mas os ortodoxos usam muito essa palavra, que para a gente não é muito comum. Como alguém com quem a gente deve ter uma sinergia. Sinergia significa duas forças trabalhando junto, né? Então, Helena Guerra, sem usar essa palavra, que não é muito comum no nosso meio, os ortodoxos usam, né? Ela lembrou a igreja e a cada cristão, olha, não devemos só lembrar dele como a terceira pessoa divina lá, mas ele deseja estar aqui e deseja trabalhar conosco, que nós sejamos colaboradores, ou seja, trabalhemos com ele. Muito, né? Ousada ela. Tudo isso... A igreja tem que voltar para o cenáculo, exato, escrever isso para o Papa. Tudo isso ela lembrou, pediu ao Papa que o século XX fosse consagrado ao Espírito Santo. E foi, né? E foi, e eu acho que os resultados estão aí, né? Mas temos um mais, né? O Espírito Santo, pela sua personalidade, vou usar uma expressão que uma comparação. Então, todos os pedidos de desculpa. Pelo seu jeito de ser, ele é profundamente humilde. Ai, logo, onde ele chega, onde ele vai, ele atrai todas as atenções para Jesus e o Pai. Então, a igreja sempre considerou que o nosso conhecimento mais adequado do Espírito Santo não é um conhecimento intelectual que se manifesta por aquilo que a gente pode falar dele, mas é um conhecimento
como é que a gente pode dizer, experiencial, por aquilo que a gente pode provar dos frutos do trabalho dele em nós. Uhum. Então, quanto mais eu me abro à ação do Espírito Santo, e quanto mais o Espírito Santo faz aquilo que a Bíblia diz que é o trabalho dele fazer, que é me ensinar a chamar a Deus de Pai e chamar a Jesus de meu Senhor, mais eu o conheço também, mas eu o conheço pelo trabalho que ele faz em mim. Não tanto por um conhecimento intelectual ou pela quantidade de coisas que na Escritura estão ditas sobre ele, que nem são porque ele não chama a atenção sobre ele. A personalidade dele, o jeito dele ser, faz com que todo o tempo onde o Espírito Santo está, os holofotes venham sobre Jesus e sobre o fato de que Jesus é o Filho eterno do Pai, que nos chama a ser filhos também. Então é como se o Espírito Santo, todo o tempo, a gente vai até ele. Quero te conhecer, Espírito Santo. Ele diz, então, pois não. Aguenta aí. E aí ele nos enche de paixão por Cristo, ele glorifica Jesus na nossa vida e ele nos enche desse coração de filhos, desse espírito filial. E aí ele diz, pronto, você está experimentando o que é ser filho? Você está experimentando Jesus ser o Senhor da tua vida? Pois então, sou eu que tenho a ver com tudo isso. Sou eu que te ensino isso. E aí a gente o conhece. Então, é uma característica própria, vamos dizer assim, da pessoa do Espírito Santo, né? E Jesus, quando prometeu que ele viria, ao mesmo tempo que Jesus deixa clara a importância dele, olha o que Jesus diz aos apóstolos, é bom para vocês que eu vá, para que vocês recebam o Paráclito. Você imagina os apóstolos ouvindo Jesus falar, é bom para vocês que eu vá? Ah, não é não, Jesus, não é não, não vai não, fica. Mas ele diz, é bom para vocês que eu vá. Ou seja, ele manifesta com isso a importância do Espírito Santo na vida de um discípulo seu, de um cristão. Por outro lado, o Espírito Santo tem como tarefa, Jesus mesmo diz, glorificar Jesus. Ele me glorificará. Ele vos dará daquilo que é meu. E aí, parece que nessas palavras, Jesus deixa claro isso que a gente está compartilhando aqui. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, importante e, ao mesmo tempo, nós só percebemos que ele está presente, só percebemos o agir dele, só percebemos quem ele é, na medida em que nós nos abrimos aos objetivos dele. Que Jesus seja exaltado, glorificado na nossa vida e que nós aprendamos a ser filhos com Jesus e como Jesus. E descobramos que podemos chamar a Deus de Pai. Então, isso é muito legal, porque um cristão pode e deve aprender a ter uma personalidade parecida com a do Espírito Santo. Né? Se ele nos enche, se ele é a pessoa divina que habita em nós, né, de uma maneira particular para nos moldar, para nos santificar, o Espírito Santo, o Pai e o Filho sempre trabalham e estão juntos. Mas é trabalho próprio dele, essa santificação, essa transformação interior nossa, para nos tornar semelhantes a Jesus, para nos colocar em relação com o Pai, mas esse trabalhinho dentro é dele. Então, seria legal que um cristão pensasse, eu preciso aprender a ter um jeito de ser, uma personalidade parecida com a dele. Ou seja, eu sou importante nos planos de Deus, mas os planos de Deus acontecem não na medida em que eu vou para o centro, mas na medida em que Jesus é o centro da minha vida. Na medida em que eu caminho em direção ao Pai e a minha vida é me debruçar nos braços do Pai. Então, aprender com o Espírito Santo a ter uma personalidade que não se ponha em evidência, mas de tal maneira que se perceba quem a gente é e o que a gente faz na medida em que Jesus resplandece na gente. Isso é a vida cristã, isso é uma personalidade cristã sendo formada, né? E por aí vai. Então, não sei se me fiz entender, Laura, eu embolei o meio de campo. Não. Enquanto o senhor falava, eu lembrei
do credo niceno-constantinopolitano. Constantinopolitano. Me corrija. É isso aí, tá. Vai, vamos em frente. Que a gente podia orar mais vezes e que a gente rezou, que a gente proclamou no domingo da Páscoa. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. Isso tudo que o senhor falou aí, né? Ele que falou pelos profetas. Aí a igreja vem nessa oração do credo. Olha, o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas, ele que dá vida. Então, só esse pedacinho do credo niceno-constantinopolitano. Senão fica napolitano é sorvete. Não é. Ai, que vontade. De Constantinopla, né? Isso. Então, só isso já, meu Deus, essa parte é lindo, porque no outro credo é só crer no Espírito Santo. Né? Mais ou menos, porque a igreja entende que o término do credo, quando a gente reza o credo, o símbolo dos apóstolos, o credo que você falou pequeno, né? A gente reza, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A igreja considera que essa parte toda do credo, que se refere à igreja, à remissão dos pecados, à eternidade, essa parte toda tem que ser lida em conexão junto com, o Espírito Santo. A profissão de fé no Espírito Santo. Porque, na verdade, o objeto último de fé nosso é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus naquilo que ele é, e Deus no modo como ele vem até nós, o modo como ele quis se revelar a nós, o modo como ele trabalha em nós. Por isso nós rezamos, creio no Espírito Santo, e a gente poderia dizer assim, olha, creio no Espírito Santo, que habita na Igreja Católica, realizando a comunhão dos santos, operando a remissão dos pecados, que um dia nos levará à ressurreição da carne e que é para nós vida eterna. Nossa, uau! Então, né, toda essa parte do credo que fala do modo como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo chega até nós e nos leva a, vamos dizer assim, ao objetivo dele para a nossa vida, que é a eternidade, está enganchado com a profissão de fé no Espírito Santo. Então, mesmo o símbolo dos apóstolos, que aparentemente afirma só creio no Espírito Santo, mas todas aquelas ações esse crer no Espírito Santo, esse professar a fé na terceira pessoa da Trindade, é o que abre a porta para o que vem depois. Então, nós cremos... em português não dá para dizer isso, né? Nós não cremos na igreja. Nós cremos a igreja. Ou seja, eu creio que a igreja é uma obra de Deus. É o modo como Deus deseja habitar e agir em nós e entre nós, por meio do seu Espírito Santo, que é a alma da igreja. Né? Eu creio na comunhão de todos os santos. Eu creio que nós somos um corpo. Eu creio que as orações de uns alcançam os outros. Eu creio que nós temos uma solidariedade de vida, uma só vida entre todos os santos, que é a presença do Espírito Santo. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio que os pecados podem ser perdoados, porque Jesus, ressuscitado, soprando sobre os apóstolos, disse, recebam o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados. E por aí vai. Eu creio na ressurreição da carne, que será o último grande milagre, né? Com o qual o Espírito Santo consumará toda a obra de Cristo, porque o mesmo Espírito Santo que a Bíblia diz que no sepulcro levantou Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito Santo, um dia, de maneira milagrosa, nos dará de volta a nossa integridade, ressuscitando também o nosso corpo. Né? Entendeu? Então, toda essa parte do credo, ela reverbera a profissão de fé no Espírito Santo. Entendi. Nossa, e faz a gente rezar essa parte final do credo que a gente reza sempre, no terço, na missa diária, de uma outra forma, Padre Antônio. Eu acho que intuitivamente mas agora com essa explicação que o senhor deu, a gente passa a rezar de uma outra forma. Né? Eu creio no Espírito Santo, em cada uma dessas ações últimas do credo normal que a gente reza, a gente
faz, a igreja faz, né? Nós fazemos na força e na unção do Espírito Santo. Né? E aí o credo niceno-constantinopolitano, por questões próprias da época em que ele foi redigido e depois retomado, aí ele afirma mais algumas coisas importantes na época, né? Ele usa palavras que deixam explícitas algumas coisas que eram questionamentos à fé da igreja na época em que esse credo foi redigido, né? Mas as coisas soam no ouvido da gente com alguma clareza, né? Então, creio no Espírito Santo, que é Senhor, né? É Senhor, isso significa que ele é Deus, né? Ele não é servo, portanto, ele não é criatura, ele é Senhor, né? Ele dá a vida, né? Ele é princípio de vida, tanto na criação, né? Quando no livro do Gênesis se afirma que, né, o Espírito pairava sobre as águas, que Deus soprou um fôlego de vida no homem, quer dizer, ele está presente na criação com o Pai e o Filho, ele está presente na nossa vida nova pelo batismo, né? Ele é dado pelo Pai, né, através do Filho, né, em nome do Filho, para operar em nós, para executar em nós o projeto da salvação, a obra de salvação realizada, né, por Cristo na sua Páscoa. Ele procede do Pai e do Filho, quer dizer, é a maneira como o Espírito Santo vive na vida, no mistério da Trindade, né? Ele não é o Filho, ele não é o Pai, né? Mas ele é um só Deus com o Pai e o Filho, né? E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, então se repete que ele é Deus, merece adoração, merece todo o louvor, toda a glória. Ele que falou pelos profetas, portanto o Espírito Santo está presente na história da salvação de modo especial, como o inspirador da profecia, né? Como um inspirador dos dons, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, no tempo da igreja, né? Então, mas essas coisas todas, a gente normalmente fala, às vezes, rezando o credo daquele jeito, né? Mas se a gente parar para fazer com calma, a gente vê que elas têm sentido na cabeça da gente, né? Elas ligam chavezinhas que a gente compreende, né? Que são, no fundo, essas chaves aí. Mas, voltando sempre para aquilo que a gente colocou no início, e que no Catecismo da Igreja Católica, olha ele aqui, tijolão maravilhoso, né? No Catecismo da Igreja Católica, logo na primeira parte, que é o comentário ao credo, no comentário, né, ao terceiro artigo do credo, que é creio no Espírito Santo, no parágrafo 683 e nos seguintes, o Catecismo afirma, ele coloca isso com muita clareza, né? Nós cremos no Espírito Santo, né, e, de alguma maneira, se é verdade que, do ponto de vista do entendimento e da revelação, o entendimento e a revelação da pessoa do Espírito Santo são consequência do entendimento e da revelação do Pai e do Filho, no ponto de vista do trabalho da obra de Deus em cada um de nós, é o contrário. Então, eu conheço o Pai e o Filho porque o Espírito Santo age em mim. Porque o Espírito Santo me revela que Jesus é o Senhor, porque o Espírito Santo me ensina a chamar Deus de Pai. Então, na história da salvação, no Antigo Testamento, nós vemos com clareza a afirmação de que há um só Deus. Nós percebemos que esse Deus é o Criador de todas as coisas. Isso tudo aponta para o mistério do Pai. No Novo Testamento, nós recebemos a revelação de que a vida de Deus é uma comunhão de amor. Então há o Pai e o Filho, e o Pai e o Filho são uma coisa só, portanto são um Deus só. E no Novo Testamento, o Jesus mesmo, aos pouquinhos, vai apontando para o Espírito Santo, né? Não como uma força, como alguma coisa, mas como alguém. Ele é o Consolador, né? Então, do ponto de vista da revelação e da reflexão teológica, falar do Espírito Santo é a consequência de falar do Pai e do Filho. Mas o que o Catecismo diz é que, do ponto de vista existencial, no vamos ver agora, para que eu
reconheça que Jesus é o Senhor, que ele, como diz o livro do Apocalipse, ele é digno de receber toda a adoração, porque ele é o Senhor, não porque ele exige, como os homens às vezes fazem, que nós os reconheçamos, mas porque ele é digno, né? Porque ele tendo tudo nas mãos, né, transformou tudo numa oferta, num louvor ao Pai, e nos uniu a isso, né? Então, por isso ele é digno de receber toda a adoração. Ele é o Senhor de fato, ele refez todas as coisas. Eu só consigo reconhecer isso por um trabalhinho do Espírito Santo aqui dentro, porque senão eu posso ler muito sobre Jesus, eu posso organizar muitas ideias, mas esse reconhecimento, ele é o Senhor e o meu Senhor, quem dá é o Espírito Santo. A mesma coisa, o conhecimento de Deus como Pai. Bom, se o meu Senhor, se aquele que tem a minha vida é o Filho, e se a minha vida toda só tem sentido nas mãos dele, e se eu sou membro do seu corpo, e se eu estou unido a ele como um rebento a uma videira, a vida dele é minha, então o pai dele é meu, então ele me ensinou a chamar o seu pai de meu pai. Mas quem faz a gente experimentar isso como uma realidade é o Espírito Santo. Então, no vamos ver, é o Espírito Santo que faz o movimento de baixo para cima, né? E a gente sabe que, na verdade, é assim, né? Todo cristão sabe que existe uma diferença entre saber coisas sobre Jesus e saber Jesus, né? Existe uma diferença, né? E esse saber Jesus, né? Eu sei quem ele é, eu sei em quem eu pus a minha confiança, ele é o meu Senhor. Esse convencimento na alma é trabalho do Espírito Santo. Essa revelação de fato quem Jesus é um trabalho do Espírito Santo. E a mesma coisa relativa ao Pai. Padre Antônio, enquanto o senhor estava assim falando, a impressão que eu tive foi que eu pude entender melhor, quer dizer, claro que eu sei, já estudei, por que o Papa João XXIII fez aquela oração. Quer dizer, ele foi uma graça que Deus deu a ele para ele entender que, já que Deus o inspirou a fazer o Concílio Ecumênico Vaticano II, aquilo só seria possível, como todas as coisas na Igreja só são possíveis a partir da vida no Espírito Santo. A partir daquele pedido que ele fez naquela oração: Pai, renova os teus prodígios como um novo Pentecostes, em nome de Jesus. Então, naquela oração que ele fez e que pediu que os católicos naquela época orassem, enquanto o senhor falava, eu pude entender assim, o que moveu o coração dele para poder fazer esse pedido, essa oração. Então, se a gente não tem essa compreensão disso que o senhor acabou de falar, a nossa vida cristã fica capenga, dá um passo para frente. Ela é só uma teoria. Melhor. Olha, melhor. O Evangelho sem o Espírito Santo é só uma teoria, é um sonho. Ai, seria tão bom isso aqui. Que bonito. E para muita gente né? Inclusive para gente que não é crente, que não crê em nada, né? Tá. Olha, isso aqui é muito lindo, isso aqui é uma grande proposta. Que palavra bonita. Mas por quê? Como não há a abertura ao trabalho do Espírito Santo, esse Evangelho soa sempre como uma utopia, uma coisa não real, mas um grande sonho. Quem torna o Evangelho uma realidade vivida, acolhida, que empenha, que se concretiza aqui, não é só uma utopia distante, mas é uma promessa que está se cumprindo, é o Espírito Santo e o trabalho que ele faz. E até para cada irmão, para cada filho de Deus, leigo, batizado, padre, bispo, criança, jovem. Essas separações, nesse caso, não tem absolutamente nada a ver, né? Então, não é assim, né? Sem o Espírito Santo, não há nada de novo em nós. Nós vivemos uma vida velha, quer dizer, a vida sem a novidade de Deus, que é Cristo.
né? Quando Cristo entra na nossa história, na história de todos e na história de cada um, ele traz o novo de Deus. Só que isso se realiza na história de cada um como um trabalho do Espírito Santo. Portanto, sem ele, em nós não tem nada de novo. É tudo velho, é tudo repetição do mesmo. E vai levar ao mesmo, a lugar nenhum. Né? Então, com ele, né, nós entramos nesse novo de Deus, né, que é Cristo. E aí as coisas de fato se tornam novas, né, em nós. Né? Mas lembrando sempre disso, sem o Espírito Santo não há nada de novo em nós. Sem o Espírito Santo, o Evangelho soa como uma utopia, e o Espírito Santo é o executor disso daqui. Padre Antônio, por isso que a gente canta aquela música linda que muita gente não entende, na comunhão recebemos o Espírito Santo. É muito linda essa inspiração. Mas aí você pega a frase toda, né? Sim. Porque primeiro você está falando com Jesus. Na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Ou seja, Deus, ele não se quebra. Então, onde uma das pessoas da Trindade está, as outras estão. Né? Então, a Trindade sempre age inteira para fora dela. Né? Então, não, o Pai estava lá no começo, aí depois o Pai sai, entra Jesus. Que tem Jesus. Gente que acha não estranha, como na comunhão recebemos? Na comunhão recebemos o Espírito Santo que vem contigo, com Jesus, que nos dá o Espírito Santo e o Pai. Porque cada pessoa divina nos dá a comunhão com as demais, só que normalmente nós atribuímos a cada pessoa divina um modo, né, de operar na história e em nós. Né? Operam unicamente, a gente diria conjuntamente, se a gente entendesse que, né, Deus se separa, mas não se separa. Então, operam unicamente. Né? Agora, cada pessoa divina tem algo, tem um modo de operar, né, em nós. Na comunhão, eu recebo o corpo de Cristo, mas é o corpo vivo de Cristo ressuscitado, portanto, de Cristo feito princípio de vida nova. Né? Cristo que continua dando, enchendo com o Espírito Santo aqueles que o recebem. Então, vem com o Cristo o Espírito Santo e vem o Pai, porque Jesus sempre me leva ao Pai. Né? Então, a musiquinha está um pouco nessa linha. Né? Então, porque talvez a nossa cabeça não seja muito trinitária, quer dizer, a nossa maneira de pensar não é bem assim. Separa. A impressão que dá é que a gente acredita num Deus meio uma maçaroca, um Deus, né? E aí eu acredito aqui agora no Pai. Aí eu agora acredito aqui em Jesus, que muita gente nem sabia muito que era Deus. Eu gostei muito da tradução do Missal Novo, que termina todas as orações, né? Por Jesus, que ele que é Deus e convosco, para lembrar, porque tem católico que parece que não lembra que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, né? Não, mas ele é filho de Deus, sim, mas é porque ele é a segunda pessoa da Trindade, feito homem, encarnado, então ele é divino, né? E o Espírito Santo, coitado, aí nessa brincadeira é que o Espírito Santo fica para escanteio mesmo, né? O Espírito Santo é um negócio, não é um negócio, o Espírito Santo é alguém, né? Alguém divino, né? Então, talvez a nossa maneira de rezar, a nossa maneira, né, pudesse ser um pouco mais trinitária. Ah, mas eu não entendi tudo. Que bom, é bom sinal, né? Porque Deus, se você entender tudo, é sinal que você entendeu errado. Ai, agora, por outro lado, existem algumas coisas que são, na linguagem da igreja, parâmetros para a gente... até aqui eu estou falando como ele se manifestou a nós. Até aqui eu estou falando conforme a fé da igreja. Passou disso, mas isso é uma questão que a gente vai aprendendo aos poucos, mas a gente tem que ter uma lembrança de que o nosso Deus é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. E que ser cristão é mergulhar nessa vida de Deus. Né? Então o Espírito Santo nos atrai até Jesus. Né? O Espírito Santo é o imã que o Pai usa para nos atrair até Jesus. No Espírito Santo nós descobrimos que Jesus é o Senhor, está vivo. Né? Eu gosto muito de uma passagem do livro de Atos, que diz assim, uma das vezes que São Paulo foi levado para ser questionado, né, num tribunal, o cara que estava explicando lá para o governador, para o procurador, o que estava vendo, ele dizia assim, olha, esses caras aqui são todos judeus, esse Paulo, esses outros aqui, e eles estão brigando a respeito de um tal de Jesus que morreu, mas que Paulo teme em dizer que está vivo. Isso é um cristão. Porque dizer que Jesus estava por aí, Jesus foi legal e Jesus morreu, não precisa ser cristão. E não precisa
do trabalho do convencimento do Espírito Santo, né? Mas quando todo mundo diz que Jesus é um cara legal, mas que infelizmente morreu, um cristão é alguém que diz que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo, tá? E isso não é só um dado de pesquisa histórica, né? Mas é um convencimento do Espírito, né? O Espírito Santo me faz perceber que Jesus está vivo, não só porque eu me fio das lembranças dos apóstolos que a igreja guarda. Não são lembranças, é um testemunho. Uhum. Agora, esse testemunho, o Espírito Santo, de alguma maneira, faz com que seja também meu. Eu me aproprio dele. Então, eu também reconheço que Jesus está vivo e eu também percebo a vitalidade dele operando, agindo em mim, pelo Espírito Santo. Então, não é só uma lembrança de algumas pessoas que eu considero confiáveis. É o testemunho dos apóstolos, é a fé da igreja, e não é uma fé como se fosse uma lembrança de uma personagem que passou, mas é a fé a respeito de uma pessoa, de alguém que continua vivo e que o Espírito Santo me faz reconhecer que, estando vivo, age em mim também. Esse em mim, esse por mim, é elemento fundamental da fé cristã. Sem isso, não tem fé cristã. Tem só uma admiração por alguém no chamado Jesus, sei lá, alguma coisa assim. Mas fé cristã, não. Ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim. O Espírito Santo me faz compreender isso, né? Compreender, né, de uma maneira profunda, né? Eu abraço o testemunho dos apóstolos e ele se torna também o meu próprio testemunho. Isso está me fazendo assim entender de uma forma melhor, Padre Antônio, o sinal da cruz. Essa oração simples que muitas crianças fazem quando as mães ensinam, né? Que a igreja começa a celebração da missa assim, que muitos católicos começam um dia assim, né? Porque que a igreja nos ensina a invocar as três pessoas da Santíssima Trindade da mesma forma, com o mesmo peso, invocando, necessitando, pedindo cada uma, porque onde uma está, as outras estão. Então, eu passo com isso que o senhor falou a ter assim, um amor novo pelo sinal da cruz, né? De poder dizer, né, a cada dia, isso tudo que eu faço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lembrando sempre o batismo, porque a origem do sinal da cruz é do batismo. Né? É uma memória do nosso batismo. O uso da água benta é uma memória do nosso batismo. Né? Muita gente pensa que a água benta é que nem canja de galinha, né, que o pessoal fala, né? Não é, né? Toda vez que eu uso água benta, eu estou evocando o meu batismo, né? Então, no fundo, a gente volta sempre a essa experiência original. Quer dizer, cada original, vez que eu né? rezo, faço o sinal da cruz, eu estou evocando o meu batismo. Sem dúvida, né? Tudo, essas invocações trinitárias, o uso da água, tudo isso é um voltar à fonte, né, do batismo. Né? Ali onde começa a brotar em nós essa água viva. Laura, eu queria só chamar a atenção no catecismo, no parágrafo 687, aquilo que a gente falou no início, né? O Espírito Santo, quando ele vem, ele glorifica Jesus, né? É interessante porque quando a renovação carismática teve início, né, na Igreja Católica, eu não sei se você lembra disso, mas os encontros da renovação, aliás, no jubileu da renovação que houve em Roma com o Papa Francisco, isso foi feito também. Se colocou assim uma espécie de um cartaz grande, né, lá no lugar onde foi feito o encontro, né? E o lema que a gente mais usava na renovação, que a gente mais usa, né, e que foi colocado no jubileu lá em Roma, né? Algumas pessoas pensam, a renovação carismática fala do Espírito Santo, é o movimento do Espírito Santo, mas poderiam pensar, então o lema da renovação carismática é vinde Espírito Santo. Não. O lema da renovação carismática é Jesus Cristo é o Senhor. Né? Desde o início. Né? Se você olhar lá os primeiros encontros, né? Onde tem uma coisa da renovação é Jesus é o Senhor. Né? As nossas músicas mais antigas falam todas disso, né? Porque onde o Espírito Santo chega e se adona do lugar, na realidade, ele prepara o lugar
para o senhorio de Jesus, para a glória de Jesus. Então, no parágrafo 687 do Catecismo, lá quase na metade para o final do parágrafo, o Catecismo diz assim: o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que nos desvenda o Cristo, não fala de si mesmo. Tal apagamento propriamente divino explica por que o mundo não pode acolhê-lo, porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque ele permanece com eles. Então me chamou a atenção primeiro, o Espírito Santo desvenda Cristo para mim. Eu acho que a Escritura diz isso no Evangelho de São João, né? Nisso consiste a vida eterna, conhecer o Pai e o Filho. Então, Senhor, eu quero te conhecer, né? Eu quero experimentar em mim essa vida abundante, eterna, plena que o Senhor tem para nós. E aí a resposta da Escritura é: pois então seja cheio do Espírito Santo, porque ele vai desvendar Cristo para você. Ele vai revelar Cristo a você, ele vai te fazer conhecer o Cristo. Ele vai te abrir os olhos para Cristo, né? Depois, usando uma expressão que o próprio Jesus usa, o Espírito Santo não fala dele mesmo, o Espírito Santo não chama a atenção sobre ele, mas o agir dele glorifica Jesus, eleva o nome de Jesus. Então, hoje em dia se fala muito, né, de manifestações do Espírito Santo, as pessoas procuram, onde é que... Olha, quando as pessoas procuram manifestações do Espírito como uma coisa que se fecha, que termina em si própria, elas correm o risco de cair em erro. Ali o Espírito Santo, por quê? Porque tem gente caindo, porque tem gente se debatendo. Onde o Espírito Santo está, ele manifesta a glória de Cristo. Jesus é exaltado, Jesus é reconhecido, os olhares se voltam para Jesus, as pessoas se encontram em Jesus. Então, aí, isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. E isso pode ajudar a gente a discernir muita coisa, né? Eu amei essa palavra que a igreja usa aqui, dizendo que o Espírito da verdade que nos... Aí ela botou entre aspas, desvenda. Desvenda é tirar a venda, as vendas, né? Porque a Quer gente... dizer, sem o Espírito Santo eu fico... Sim, eu fico com uma... A venda pode ser um conhecimento meramente... Como é que a gente pode dizer isso? Sei lá, histórico no sentido ruim que essa palavra possa ter, tá? Teórico. De Jesus, teórico, né? Então, isso é uma venda, né? Ou então eu posso misturar Jesus com muitas outras coisas, né? E nunca vou experimentar de verdade quem é Jesus, porque Jesus é único. Né? Como a gente vê às vezes, né, Padre Antônio, qualquer televisão, não vou nem nomear A, B ou C, algum pessoa de TV falando do nome de Jesus dessa forma, né? Vendada, Sim. né? Sem vivê-lo como Senhor da sua vida e Senhor da história. E até né? pode falar de Jesus, pode. E fala, às vezes, bem, E né? fala de Jesus e fala de uma meia dúzia. Esse é que é o problema. É porque Jesus tem um negócio nele, porque ele é o Filho de Deus. Jesus tem um negócio nele que você só entende ele quando ele se torna único para você. E quem faz isso, quem desposa a nossa alma a Jesus como um único esposo, como um único Senhor, é o Espírito Santo. Sem isso, eu vou colocar Jesus junto com um monte de outras pessoas e não vou entender Jesus. Eu vou ficar sempre com como é que a gente chama? Uma caricatura de Jesus. Né? Agora, Laura, eu gostei muito dessa expressão aqui. Esse apagamento propriamente divino. Que coisa linda, meu Quer dizer, Deus. o Espírito Santo, ele se manifesta apontando para Jesus, portanto, isso também é um apagamento de si próprio. Ai. Que coisa interessante, né? Muito, Padre Ele Antônio. é quem ele é, justamente na medida em que ele se apaga para que Jesus resplandeça. Isso tira toda a ideia falsa, né? Olha, ali tá, o Espírito Santo está bombando. Isso tira toda a ideia errada. Que às vezes isso é difundido no meio Sim. da igreja. O Espírito Santo está bombando onde cada um está experimentando Jesus como Senhor, cada um... Porque é muito lindo. Onde Jesus é o centro. Onde Jesus nenhuma é o outra centro, pessoa, o padre, o pastor, porque não sei quem. a igreja falando que é
apagamento é próprio dele, né? Sim. Ele... Imagina, né? Vamos usar uma expressão, né? O Espírito Santo, Laura, quando tem apagão, blackout de noite, graças a Deus acontece pouco isso, mas já aconteceu algumas vezes, né? Se você olhar para o céu, você consegue ver as estrelas de um jeito que com as luzes da cidade acesas, você não vê. Não. Então, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, é como se ele vem já nesse divino apagamento. Ou seja, ele já vem com o propósito de fazer com que todas as luzes, ou a luz de Jesus brilhe. Então, na verdade, o que o Espírito Santo faz? De repente, ele apaga todo o resto. E você consegue ver a luz de Jesus brilhando. Linda essa comparação, com a intensidade que ela tem. Oh, glória a Deus. O que é, por exemplo, quando a gente vê na vida de alguns santos ou de algumas pessoas que a gente conhece, né, o que a gente chama de uma grande conversão. De repente, todas as outras luzes se apagam e aí essa pessoa vê o brilho do céu, vê a luz de Jesus. É o Espírito Santo quem faz isso, né? Então, às vezes, o Espírito Santo trabalha também fazendo um apagão, viu? Ele também apaga, né, o brilho de algumas outras. As luzes da cidade se apagam totalmente. Para que a de Cristo possa brilhar em todo o seu esplendor, né? Amém. Então, essa palavra apagamento me pareceu muito bonita, né? Muito, Padre Antônio. Porque ele próprio não concorre com Jesus pela centralidade. A centralidade é de Jesus, né? Ele faz com que nós giremos em torno de Jesus, né? O Espírito Santo não concorre com Jesus. Nada do que ele fala, nada do que ele faz, né? Mas tudo nos dirige mais e mais para dentro do mistério de Jesus, do mistério de Cristo, né? Esse é o trabalho, né, me parece, do Espírito Santo, né? Nos fazer experimentar o senhorio de Jesus, nos fazer experimentar ser filhos com Jesus, né? É o Espírito Santo quem nos faz chamar Abá, Pai. Então, é como se São Paulo, que escreveu essas duas frases, né? O Espírito Santo é quem nos faz clamar Abá, Pai. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. É como se o Espírito Santo, todo o tempo, ele quisesse só dizer essas duas coisas, né? Pai, Jesus. Pai, e apontando a gente nesse caminho, né? Vai a Jesus, centraliza Jesus na tua vida. Jesus vai te dar um pai, né? Vive a tua vida, né, de filha de Deus. Né? Um pai nunca ausente, um pai perfeito, né? O pai que é doador de todo o dom perfeito. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso, nesse tempo pascal, né, já caminhando para a plenitude do tempo pascal, que é Pentecostes, a gente pode clamar com a igreja, vem Espírito Santo. Espírito Santo. Mas aí, quando é que a gente sabe que a resposta foi dada? Você pede, vem Espírito Santo, e ele vem nesse divino apagamento, acendendo Jesus dentro de você. Inundando a gente de amor a Jesus e de amor a ter uma vida de filha de Deus, de olhar para Deus como Pai. Né? Padre Antônio, eu queria falar só, completar esse que eu achei lindo, esse 688, até preparando a gente para o próximo podcast, a Igreja Comunhão Viva na Fé dos Apóstolos que ela transmite é o lugar do conhecimento do Espírito Santo. Aí ele dá uma série de citações que a gente pode ficar para depois, é o parágrafo 688, mas especialmente eu gostei disso, na oração na qual ele intercede por nós, né? Que coisa linda isso, em cada oração ele intercede por nós. E aí eu conheço quem ele é. Né? Quer dizer, na verdade, cada tracinho desse aqui vamos dizer assim, a igreja é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Então nós sabemos quem ele é, mergulhados na fé da igreja, mergulhados na vida da igreja, né? Que é comunhão viva na fé dos apóstolos, comunhão viva na experiência dos apóstolos de Cristo, né? E aí, em cada uma dessas realidades, as escrituras, a tradição, o magistério, a liturgia, os carismas, cada uma dessas realidades que é uma realidade da vida da igreja,
nos faz conhecer quem é o Espírito Santo. Um pouco mais, né? Também, como você colocou, na oração. Porque quando eu rezo, no fundo é Ele rezando em mim, rezando por mim. E aí, na oração, eu percebendo as inspirações dele, eu percebendo o agir dele, acabo descobrindo mais quem ele é. Então, do Espírito Santo, a gente não fica sabendo nada, senão de uma maneira experiencial, né? Também, quando nós lemos as Escrituras e o que ela diz a respeito dele para nós, a Escritura não faz teorias sobre o Espírito Santo, né? Mas ela nos apresenta o Espírito Santo sempre fazendo algo, agindo de algum modo, né? Jesus o chama de o Paráclito, a tradução é o defensor, né? O consolador, ou seja, é sempre alguém fazendo algo, né? O consolador é aquele que consola, o defensor é aquele que defende. Então, eu conheço o Espírito Santo na medida em que eu experimento o trabalho, o agir dele, né? Portanto, né, repetindo aquilo que a gente também já falou, o Espírito Santo não é uma teoria, sem ele, ao contrário, né? O cristianismo, o evangelho pode parecer para muitos uma teoria, né? Pode parecer um sonho, uma utopia fantasiosa, mas para aqueles que vivem no Espírito, para aqueles que vivem nessa comunhão que é a igreja, ainda que não de maneira perfeita, mas já, de alguma maneira, nós estamos experimentando o reino de Deus, o reinado de Deus, o evangelho de Cristo. Isso tudo é real, não é um sonho, é uma realidade. Padre Antônio, e a oração, por excelência, se resume na palavra vem, né? A oração ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, que a igreja tem aquela clássica, vinde, mas resumidamente, a palavra a se dirigir a ele é vem, Espírito Santo. Sim. Ele já veio, ele continua vindo, né? Ele vem muitas vezes. E cada vez que a gente o chama, invoca, ele vem mais uma vez e nos dá essa experiência. É legal, porque a igreja faz a gente orar ao Espírito Santo com uma oração que é bem, como é que a gente pode dizer? Objetiva, né? Vem, chega, né? Não é uma oração, né, que não dê para determinar com clareza o que está se pedindo. O que está se pedindo é vem e trabalha, vem e age, vem e faz a tua obra, né? É uma oração que mostra que a gente está vivendo com Deus algo dinâmico, né? Senão algumas pessoas, mas ele já veio, eu sou batizado, ele já veio. Sim, mas a igreja te ensina a pedir, vem de novo, né? Vem mais fundo, né? Vem mais fundo. E por aí vai. Então, a nossa vida com Deus é de fato uma vida, né? Seria lindo que a gente entendesse isso, né? É uma vida com Deus, não é uma ideia de Deus. Nem um né? momento só. Não, né? É uma vida inteira, né? Então, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Deus com o Pai e o Filho, né? Igualmente adorado e glorificado, né? Que habita em nossos corações, né? Que nos faz experimentar a presença de Jesus, a paternidade, a bondade do Pai Celestial. Ele vem, e quando nós o chamamos e ele generosamente, gentilmente acolhe o convite, né? Ele glorifica Jesus, ele faz um apagão das outras luzes para que brilhe, né, o céu lindo da ressurreição, e ele nos ensina que nós temos um Pai no céu e que podemos conversar com esse Pai, chamá-lo de Abá, né, e ter toda a confiança de filhos nele. Então, que a gente possa viver essa graça nesse tempo pascal. Que tempo maravilhoso! Nossa, Padre Antônio, esse Pentecostes 2024 vai ser demais, demais. Amém, amém. Irmãos queridos, tomara que a partilha tenha sido frutuosa, que ajude a gente a viver a nossa vida cristã. Espero que tenha ficado explicadinho, e nenhuma confusão. Mas estamos juntos. Se você quiser, se você puder, comenta aí com a gente. Se você comentar isso lá no YouTube, é importante. Eles vão, né, levando mais em consideração a nossa partilha. Então comenta alguma coisa aí, passa para alguém, sei lá, curte, né, a nossa página no YouTube, enfim. A gente está junto e
Que a graça de Deus possa nos ajudar nesses dias de tempo pascal a viver Pentecostes, a festa de Pentecostes de verdade, não como o fim do tempo pascal, mas como a plenitude da Páscoa acontecendo agora na gente, aqui em Copacabana, lá no Meier, lá em Piedade, né, aqui no centro da cidade. Em cada lugar tem que chegar a Páscoa de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Até logo, gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau, irmãos.